E aí, pessoal, César aqui de novo. Hoje eu vou tentar explicar um pouquinho mais a fundo, então, entrar um pouquinho mais dentro de alguns conceitos aí que a gente começou a explicar na aula 1. Na aula 1, então, a gente viu, né, todo esse esquema aqui de transações, né, intermediários para realizar essas transações. Vimos que o algoritmo do Bitcoin, né, ele substitui aqui, por exemplo, as instituições bancárias, né? A gente viu que uma transação ela pode ser representada por uma mensagem que tem um destinatário. Deixa eu só aumentar aqui, né? Que tem um destinatário, um remetente e o valor a ser enviado, né? E a gente viu que as pessoas aqui, né, que estão interagindo com a blockchain, fazendo as suas transações, pegam essas mensagens, colocam, né, essas mensagens, essas transações dentro de uma pool, certo? Aonde que os mineradores então escolhem algumas dessas transações em determinados períodos de tempo, montam um bloco, validam esse bloco através do algoritmo do Bitcoin e adicionam esse novo bloco na blockchain, sendo que todos os blocos anteriores a esse novo bloco são uma espécie de histórico de todas as transações já feitas na história do Bitcoin, certo? Então, sempre quando esse bloco aqui é adicionado na blockchain, né, ele precisa validar se todas essas transações aqui são de fato, né, verdadeiras. E o que quer dizer disso? Ele vai validar se a pessoa que está enviando aqui, né, o dinheiro tem realmente essa quantidade de dinheiro e também vai atualizar aqui o valor, né, do novo, de quem recebeu esse montante, esse valor em Bitcoin, no caso, tá? Esse processo aqui, né, que a gente faz, que os mineradores fazem de juntar as transações em um bloco, validar e adicionar na blockchain, é o que a gente chama de mineração. E por que mineração? Agora entra um conceito aqui novo no Bitcoin, né? A escassez do Bitcoin. Desde a origem, desde o bloco de origem aqui do bloco 1, foi definido que o montante de bitcoins existentes é limitado a 21 milhões, tá? Então isso quer dizer o quê? Que só vai existir na história do Bitcoin, desde a origem até o fim dele, 21 milhões de bitcoins disponíveis, certo? E as pessoas que realizam esse processo de mineração, todo esse processo aqui de validar as transações e adicionar, né, que requer um poder computacional bem grande para ser efetuado, e depois, na próxima aula, eu vou explicar com mais detalhes como funciona esse processo de validação, é, ele gera um novo Bitcoin. Então, o que acontece? Nesse processo todo de adicionar os blocos, quando o minerador efetua com sucesso a adição dentro desse bloco, dentro da blockchain, ele recebe como recompensa, né, de efetuar essa inserção do bloco, um Bitcoin, certo? Além disso, além de ele ser recompensado ganhando um Bitcoin nesse processo aqui de mineração, os mineradores eles recebem também valores de taxa de transação. Então, o que quer dizer? Quer dizer que quando uma pessoa insere uma transação aqui dentro da pool, ela paga um valor, uma taxa, né, de operação que é paga para o minerador, tá? Então, essa transaçãozinha aqui, para ser escolhida para ser adicionada no bloco, você precisa pagar uma taxa para esse minerador, né? E como ele escolhe as transações, esse minerador? Ele escolhe através das mensagens aqui, das transações que oferecem maior taxas, né? Então, você pode limitar aqui, na hora que você vai fazer uma transação, o quanto você quer pagar para o minerador. Só que, obviamente, se você pagar menos, você tem menos prioridade de ser escolhido para ser colocado aqui dentro desse bloco e sua transação ser validada, tá? Então, os mineradores recebem de duas maneiras remuneração por estar disponibilizando, né, o computador dele para rodar o algoritmo. Ele recebe através das taxas de transações para ser colocado dentro desse bloco, e quando ele consegue efetuar, né, a inserção de um novo bloco aqui na blockchain. Só que lembrando, né, como é limitado a 21 milhões,
vai dar um dado momento que esse processo de inserir um novo bloco na blockchain não vai fornecer novos bitcoins. E aí os mineradores vão passar a receber somente das taxas de transação, né, de montar esse esquema aqui, e não mais receber bitcoins na hora que é inserido o bloco aqui, tá? Então, essa é a ideia da mineração que faltou explicar um pouquinho na última aula, né? E agora vamos entrar um pouco mais a fundo no que quer dizer, né? O que é esse minerador? Porque aqui a gente está trabalhando como se fosse um minerador só, né? Só que não é isso que acontece na rede do Bitcoin. Então vamos lá um pouco e vamos estudar agora o que é o sistema distribuído, peer-to-peer, que você já deve ter ouvido falar, P2P, né? Então vamos lá. Aqui então eu tenho a mesma representação, né? Eu tenho aqui a pool, as pessoas mandando suas transações. Só que agora aqui eu tenho, como você pode ver, um minerador aqui do lado direito. E eu tenho um minerador aqui em cima, que é o nosso antigo. E como você pode ver, ambos os mineradores, né? Tanto este aqui em cima, quanto esse aqui embaixo, eles têm uma cópia exata, igual, certo? Tanto essa blockchain que está nesse minerador, quanto essa blockchain que está nesse minerador, né? Eles são iguais. Então aqui, ó, eu tenho 6 blocos e aqui eu tenho 6 blocos, tá? Eu estou contando só os azuis, que são os blocos que já foram validados, tá bom? E aí o que acontece? Dentro desta pool, né, que tem as transações, mais de um minerador pode estar escolhendo essas transações para serem efetuadas. Então, esse minerador escolhe um montante e monta um bloco. Esse minerador escolhe outro montante e monta outro bloco, certo? E aí o que vai acontecer? Quando ele pegar esse bloco e estiver no processo de validação, estiver tentando validar aqui o bloco, o primeiro que conseguir validar com sucesso, respeitando as regras daqui do algoritmo do Bitcoin, ele vai ter prioridade e vai inserir o bloco dele na blockchain antes, certo? E aí o que acontece? Vamos supor que esse minerador aqui fez com sucesso a efetuação da adição desse bloco. Ele foi o primeiro, né, minerador que conseguiu resolver o problema aqui de validar as transações e inserir aqui dentro. Ok, feito isso, o que vai acontecer? Ele vai mandar uma mensagem, que eu representei aqui, ó, como se fosse uma cópia em miniatura desse bloco, né, mas é uma cópia exatamente igual, e vai enviar essa cópia para o outro minerador, certo? E ele vai falar assim, ó, eu adicionei um bloco, você precisa adicionar esse bloco também dentro da sua blockchain, para a gente sempre ficar igual. E aí, então, o que vai acontecer? Ele vai inserir esse bloco, né, que foi feito lá pelo outro minerador dentro da blockchain, tá? Então, é isso que a gente fala, é isso que é a blockchain na verdade, né? Ela é um conjunto, um histórico de transações, como a gente já disse antes, que são esses blocos azuis, né? Só que ele está alocado em vários computadores simultaneamente. Então, caso, né, você queira, por exemplo, acessar essas transações aqui, né, antigas que estão na blockchain, por esse minerador, você pode. Mas caso ele não esteja conectado na internet, caso ele suma daqui, você ainda pode ter o acesso dessa blockchain em um outro minerador que tem, né, uma cópia exata igual dessa blockchain. Então, o que acontece é que a gente aqui espelha em vários computadores espalhados pelo mundo inteiro, certo? Que estão sincronizados. Isso que é a rede peer-to-peer, tá? E levando aqui numa escala um pouco maior, você pode ver... Deixa eu abrir aqui. Você pode ver aqui, ó, que eu tenho mais mineradores e outras pools nessa rede, certo? Então, tudo isso que a gente estava vendo aqui, ó, isolado, acontece para mais computadores, certo? Que estão também
ligados em outras pools. Então imagina que essas pools, essas transações, são processadas por um minerador que está no Brasil. Essa outra pool são transações que estão acontecendo, não sei, lá na Europa, na América do Norte. Tudo isso, né, vem, essas mensagens são inseridas nessas pools e isso ocorre, né, em todos os outros computadores também. E esses estados que você pode ver aqui, né, desses mineradores, sempre vão ser iguais, o estado da blockchain. Então, se eu inserir esse bloco aqui nessa blockchain, né, na blockchain desse minerador, automaticamente ele vai inserir também uma cópia exata desse bloco, né, em outros computadores. E isso que é a conexão que a gente chama aqui, né, de conexão peer-to-peer. Por quê? Porque é pares, né? Então, ó, esse computador, essas linhas mais claras, verdes que vocês estão vendo, né, aqui, ele está ligado, esse computador está ligado com esse, que está ligado com o outro, que o outro também estão ligados entre si. Então, essa é a conexão peer-to-peer. Eles estão conectados em pares, né? Eles sempre formam uma conexão em pares aqui. E eles ficam atualizando esse estado da blockchain. Então, isso é uma visão um pouco mais ampla, abrangente do que é a blockchain. É essa conexão de vários computadores que seguem essas regras, né, que são definidas no algoritmo do Bitcoin. Essas regras, né, nesse sentido mais amplo, a gente pode dar o nome de protocolo, tá? Um conjunto de regras que precisam ser seguidas para você participar da rede aqui do Bitcoin. E, lembrando, né, e todo esse trabalho, né, que é feito pelos computadores e exige um grande poder computacional, e a gente vai explicar com mais detalhes, né, por que exige tanto poder computacional assim, e eles são remunerados por fazer esse trabalho. Os mineradores são remunerados por manter a rede funcionando, né? Então, eles são estimulados a continuar fazendo esse processo, né, de inserção nos blocos, porque eles ganham com as taxas das transações, para as transações serem escolhidas no bloco, e também ao minerar, né, ao adicionar esse bloco na blockchain e espalhar essa mensagem para todos os outros atualizarem o seu estado também. Então, isso que é a conexão peer-to-peer, isso que é a blockchain num sentido amplo aqui, né, escondendo alguns detalhes de implementação e tudo mais, que não é o foco por enquanto. Mas isso aqui é a rede do Bitcoin, mais ou menos como funciona, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu tô pensando em fazer vídeos mais ou menos nesse formato, né, de 12 minutos, 13 minutos, explicando alguns conceitos, sempre aprofundando um pouquinho mais, né? Então as aulas vão ser sequenciais. E eu pretendo também trazer aqui, né, diferenças entre blockchains, qual que é a diferença do Ethereum para o Bitcoin, que a gente vai ver daqui a pouco, né, depois que eu explicar um pouquinho melhor como que é esse processo aqui de validação da blockchain. Beleza? Espero que vocês gostem aí do conteúdo, deixem seus comentários e falem também sobre assuntos aí que talvez surjam dúvidas, né, que vocês queiram que eu sanem. Ok?